galera, beleza? Tranquilo? Então, galera, a gente vai conversar hoje um pouquinho mais sobre o Aristóteles. Para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho do que a gente falou na aula passada. Pode ser? Show de bola? Então, pessoal, a gente precisa entender, né, um pouquinho, só para relembrar do que eu falei na aula passada, que o Aristóteles ele vai falar sobre diversos assuntos, né? Falei disso com vocês na última videoaula, certo? Então, ele vai falar sobre uma diversidade de assuntos que tangenciam tanto a vida humana, né, quanto a vida em sociedade, né, quanto o comportamento em sociedade. Para o Aristóteles, né, uma vida plena seria uma vida ética, e uma vida ética caminha na organização de uma boa conduta social, uma boa conduta humana, tá bom? Isso seria ter uma vida ética. Mas como é uma boa conduta humana, né? A boa conduta, ela prevê a finalidade máxima. A finalidade é o que representa o verdadeiro conhecimento humano, né? A verdade da humanidade. E essa verdade, ela é a finalidade das coisas. Para o Aristóteles, a finalidade da vida humana é a felicidade. Olha só, e não é uma felicidade passageira, né? A gente não pode confundir essa felicidade com a alegria, porque para o Aristóteles essa felicidade é uma felicidade essencial, né? E essa essência, ela tá ligada a uma plenitude, tá bom? É uma felicidade plena. Já a alegria, momentos de prazer, é uma coisa variável, uma coisa momentânea, né? É uma coisa que pode mudar, é mutável. Mas por Aristóteles não, a felicidade, ela é uma coisa maior, uma coisa plena. E essa plenitude, ela não é tão mutável assim quanto a alegria momentânea. Então, para a gente entender um pouquinho do que é essa felicidade que o Aristóteles estava falando e que a gente começou a conversar na próxima aula. Tô ficando doido. Na aula anterior. Show de bola? Tranquilo? E é assim, pessoal, que o Aristóteles está pensando sobre todas as outras coisas, né? Quando ele discorda do Platão, por exemplo, quando ele fala que a razão e a experiência, elas não se separam, como Platão disse, né? Platão disse que a razão pertence ao mundo inteligível das ideias, lembra? E a experiência pertence ao mundo sensível, o mundo da matéria, o mundo da experiência, perceptível pelos sentidos. Lembra? Então, mas o Aristóteles ele discorda disso, ele diz que as duas coisas, elas se necessitam, elas se precisam, tá bom? Elas se casam e a comunhão da razão e da experiência é o que faz o conhecimento acontecer. O Aristóteles diz que há conhecimento sim na experiência, tá bom? Nesse mundo sensível que o Platão está chamando. O Aristóteles, em momento nenhum, está recusando a existência dessa dualidade platônica, da existência de um mundo das ideias e de um mundo das experiências. Muito pelo contrário, ele reconhece essas duas coisas quando ele afirma que a comunhão entre essas duas coisas produz conhecimento. Ele reconhece que existe ali um universo dos sentidos, mas também um universo das ideias, né? Ele reconhece. Só que ele diz que elas não são separadas. Essas duas coisas se necessitam, se complementam, tá bom? E a experiência, sim, produz sentidos também. Ela produz conhecimento também, tá bom? E aí, nesse patamar, nessa discussão da discordância dele ali com Platão, que ele está fazendo o seu estudo sobre a metafísica, tá bom? E quando ele faz seu estudo sobre a metafísica, ele vai falar um pouco sobre as origens das coisas, né? Sobre a causa das coisas. Que aí a gente vai falar das 4 causas aristotélicas. Beleza? Então, quando a gente fala das 4 causas aristotélicas, né? As causas em Aristóteles, a gente está falando da origem, formação, função das coisas, de maneira geral. Aristóteles trabalha com 4 causas primordiais para a existência das coisas, né? Primeiro, a causa material, depois a causa formal, depois a causa eficiente e, por último, a causa final. Peraí, mas do que se tratam essas coisas? Precisamos saber, não é verdade?
Então, para o Aristóteles, a causa material é o que dá origem às coisas, o que dá origem à matéria, beleza? A causa formal é o que dá forma à matéria, o que cria com que essa matéria seja experienciada, seja sentida no mundo. A causa eficiente é o que cria essa matéria. O que faz essa matéria surgir, o que faz essa matéria ter forma, né? E a causa final é, por si só, a finalidade dessa matéria, a finalidade dessa coisa. Beleza? Vamos falar um pouquinho dessas causas aristotélicas com um exemplo? Um exemplo bem legal? Então, beleza. Eu tenho aqui uma cadeira. Olha só, o bom e velho exemplo da cadeira, certo? Então, esta cadeira, ela possui forma e possui matéria, certo? Essa cadeira aqui, ela tem aqui, ó, madeira e ferro, tá bom? Ferro para a estrutura da cadeira, né? E madeira para o assento e para o encosto da cadeira, perfeito? Pois é, isso é a matéria, é o que compõe esta cadeira, a matéria dela. Pois então, pessoal, na verdade, a matéria, mesmo antes de ser cadeira, de possuir forma de cadeira, ela já era matéria, não é? O que a gente tem aqui agora é que a essa matéria foi dada uma forma de cadeira. Então, essa matéria assumiu aqui, ó, essa identidade, assumiu uma forma de cadeira. Se eu botasse aqui simplesmente a madeira espalhada e o ferro espalhado, provavelmente vocês não iriam dizer que isto era uma cadeira. Por quê? Porque não possuía forma de cadeira, né? Então a forma, junto com a matéria, está dando essa identidade a esse objeto. O Platão diria que, mesmo antes da matéria, só a forma já definiria a cadeira, porque a forma representa o mundo inteligível. Mas o Aristóteles não. O Aristóteles está dizendo que o casamento, a comunhão da forma e da matéria é o que formula o objeto. Portanto, a matéria com a forma desenharam esta cadeira, beleza? Mas a gente precisa entender também, pessoal, quem construiu essa cadeira? Como que essa cadeira ganha forma? Como que essa matéria ela é casada com a forma, né? Temos que entender então a causa eficiente. Vamos supor que eu sou o artesão que fez esta cadeira. Então, a causa eficiente desta cadeira é o artesão. Sou eu, beleza? Já, qual é a finalidade da cadeira? Para que se faz uma cadeira? Para sentar, não é mesmo? Para sentar. Para aposentar pessoas. Olha que bonitinho. Esta é a finalidade de uma cadeira, tá bom? Sustentar pessoas. Para sentar. Então, essas são as causas de objeto, o que define um objeto por si só. É disso que o Aristóteles está falando quando ele faz os seus estudos sobre as causas da matéria, tá bom? Sobre as causas das coisas presentes no mundo. Vale lembrar também que, para o Aristóteles, né, a política também é uma coisa muito importante, né? Então, Aristóteles, inclusive, vai escrever uma obra chamada A Política, que a gente vai estudar melhor essa obra na próxima videoaula, tá bom? Na próxima videoaula a gente vai trabalhar com a política em Aristóteles. Show de bola, galera? Tranquilo? Então, até mais, pessoal. Grande abraço. Tamo junto. Se tiver dúvida, pode falar com a gente que a gente vai tentar esclarecer vocês, tá bom? Grande abraço, galera. Ó, galera, não desiste, hein? Vai dar tudo certo, confia. E um recadinho importante, fique em casa, hein? Pra proteção de todos nós. Beijo, galera!